Terceiro e último vídeo, essa pregação complicada, né, amados e amadas, né, família? A vida em outros mundos, a vida em outros mundos, sobre a existência de outros mundos habitados, encontramos algumas diretas evidências da palavra de Deus. Há, porém, um número maior ainda de evidências indiretas no contexto geral das Escrituras que levam a crer na existência de outro mundo. Sobre a existência de outros mundos habitados, encontramos algumas diretas evidências da palavra de Deus, da Bíblia. Há, porém, um número maior ainda de evidências indiretas do que, no contexto geral das Escrituras, nos leva a crer na existência de outro mundo. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, encontramos uma das evidências mais contundentes em favor do nosso ponto de vista. Temos que analisar, em primeiro lugar, o contexto original grego para descobrirmos o que estava na mente de Paulo e qual era para ele o significado das palavras mundo ou universo. Observe, amados e amadas, que na parte final, no verso 9, vemos que nos tornamos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. A palavra mundo, traduzida da palavra grega cosmos, tem o significado usual de a terra habitada, mas também significa universo, por exemplo. Universo, o mundo, soma das coisas criadas, a terra habitada, os habitantes da terra toda, etc. Está aí uma ideia muito interessante, perfeitamente cabível ao texto analisado. Também significa universo material em 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, agregado à existência sensitiva. Temos também a favor dessa tese a confirmação de algumas versões bíblicas que traduzem cosmos como universo. Nessa passagem, entre elas, podemos citar a Bíblia, versão moderna, editada pelas sociedades bíblicas. Ambas dizem que somos espetáculos de todo o universo. Entre as evidências indiretas podemos citar Jó capítulo 2, verso 1 e 2, Romanos capítulo 8, verso 19. Contudo, temos que cuidar para não sermos enganados com a onda de misticismo atual e a crença popular que seres de outros mundos estão nos visitando. Esses outros mundos criados por Deus são mundos que não caíram em pecado, portanto, eles não poderiam entrar em contato conosco. Os OVNIs, extraterrestres ou qualquer aparição alardeada são brinquedos do diabo, operando maravilhas entre os homens para desviá-los da verdade da palavra, a qual é a nossa única fonte segura de informação, de salvação e de orientação em relação aos últimos acontecimentos da história desse mundo. Mais do que nunca devemos fundamentar nossa confiança nas revelações inspiradas por Deus, nosso Senhor Pai. O que a Bíblia fala sobre a vida em outros planetas? A Bíblia não diz se existem ou não vidas em outros planetas. Não há nenhuma referência à vida em outros planetas da Bíblia. O foco da Bíblia é a vida humana. A Bíblia fala sobre a vida na terra, homens e animais, e sobre seres espirituais que não têm corpo físico. Esses seres são os anjos e demônios. Hebreus capítulo 1, verso 14, a Bíblia não fala sobre outras criaturas de outro planeta. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de dar a salvação. Hebreus capítulo 1, verso 14. Algumas pessoas tentam provar que a Bíblia fala indiretamente sobre a vida em outros planetas, usando passagem como 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como dos homens,
1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Nessa passagem, a palavra mundo é cosmos, que também pode significar universo, mas isso é apenas o reconhecimento que o mundo é maior do que o nosso planeta. Não fala dessa terrestre. Na verdade, a passagem fala apenas sobre homens, anjos, não sobre criaturas. A Bíblia reconhece que o universo é muito grande, mas não fala da vida extraterrestre. Nenhuma passagem na Bíblia fala sobre criatura morando em outro planeta. A maioria das passagens usadas para provar a existência de vida extraterrestre falam sobre anjos e a dimensão espiritual do mundo. Não podemos forçar a Bíblia a dizer o que não diz. Pode existir vida em outros planetas? A Bíblia diz não. Ou melhor, a Bíblia não diz, mas é pouco provável que exista vida em outro planeta. A ciência ainda não conseguiu provar que é possível surgir vida de matéria morta sem a ajuda de um milagre. A Bíblia diz que a vida vem de Deus. Neemias capítulo 9, verso 6. Bendito seja o nome glorioso, a tua grandeza, acima de toda expressão e louvor. Só tu és o Senhor, fizeste o céu e mais altos céus, e tudo que há nele, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nele existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Mesmo se a vida pode surgir naturalmente, as condições da Terra são muito especiais. Existem milhares de fatores que têm de estar perfeitamente sincronizados. O universo é muito grande, mas a probabilidade de haver outro planeta com mesmas condições ainda é muito pequena. Se a probabilidade de existir formas de vida simples já é pequena, a existência da vida inteligente com capacidade de nos contatar é praticamente impossível. Os relatos de contato com a vida extraterrestre são de pouca confiança. Como podemos aprender na Bíblia sobre extraterrestres? A Bíblia não fala sobre vida em outros planetas, mas se existir, sabemos que é criação de Deus. A Bíblia diz que tudo foi criado por Deus. Se existe vida em outros planetas, foi criado por Deus. Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Sua natureza é caída. A Bíblia diz que toda a criação sofre consequências do pecado. A criação engloba todo o universo físico que será destruído no fim dos tempos. Se existirem extraterrestres, não são perfeitos nem santos. Romanos capítulo 8, verso 19, que diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que o sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, e que encontra recebendo gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Amém? Estamos sozinhos no universo? Não estamos sozinhos no universo. Existe um Deus que quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele não é um extraterrestre, é uma criatura ou uma criatura de outro planeta. Ele é o Criador, dono de todo o universo. Ele ama você. Deus visitou a terra para que você pudesse conhecer. João capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele deixou o livro para explicar isso tudo a você, a Bíblia. A Bíblia não nos dá a resposta sobre se a vida existe em outro planeta, mas ela nos mostra a fonte. A Bíblia não nos dá a resposta sobre se a vida existe em outro planeta, mas ela nos mostra a fonte de toda a vida, Deus. Salmo 36, verso 9, que diz: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Amém, amados e amadas? Muito difícil a pregação, né?
Mas vamos em frente. Versículos bíblicos que fala sobre planetas. A Bíblia frequentemente fala dos céus, estrelas, corpos celestes, como evidência da glória da obra de Deus. De Gênesis ao Apocalipse, as Escrituras revelam o propósito e a importância dos planetas e outros corpos celestes como parte da criação de Deus. Esses versículos inspiram admiração pelo Criador e nos lembram de seu poder divino, sabedoria e a sua presença eterna. Versículos bíblicos para obter mais profundos sobre a beleza da obra celestial de Deus. A glória de Deus no céu. Os céus são uma obra-prima, criação de Deus, exibindo sua majestade e habilidade. De planetas a estrelas, sua vastidão nos aponta para a grandeza do Criador. Esses corpos celestes servem não apenas como maravilha científica, mas também como lembrete constante do seu poder eterno da natureza divina. Salmo, capítulo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Esse versículo enfatiza a arte divina evidente nos céus. Os firmamentos, planetas e estrelas agem como testemunho da majestade de Deus, inspirando adoração e reflexão. Sua proclamação silenciosa nos lembra que a presença de Deus está em toda parte e seu poder é infinito. Isaías capítulo 40, verso 26. Olhe para os céus, quem criou todas as estrelas? Ele as faz sair como exército, uma após outra, chamando cada uma pelo seu nome. Graças ao seu grande poder e força incomparável, nenhuma delas se perde. Isaías nos convida a contemplar as estrelas e os planetas, maravilhando-nos com seu Criador. Esse versículo destaca o cuidado pessoal e o controle de Deus sobre o universo. Lembramos-nos de que o seu poder sustenta toda a criação sem falha. Jó capítulo 9, verso 9. Ele fez todas as estrelas, a Ursa e Orion, e Pleiades, e as constelações do céu e do sul. Esse versículo destaca a minuciosa habilidade de Deus na disposição das estrelas e planetas, nomear constelações como Orion, Pleiades. Reflete seu projeto intencional, nos convocando a reconhecer sua mão em cada canto da criação. Amós, capítulo 5, verso 8, que diz: foi o Senhor quem criou as estrelas, as Pleiades e Orion. Ele transforma a escuridão em manhã e a noite, o dia e noite. Ele tira a água dos oceanos e derrama como chuva sobre a terra. O Senhor é seu nome. Amós celebra a soberania do Senhor sobre a criação, incluindo corpos celestes e fenômenos naturais. Planetas e estrelas servem como evidência constante do seu poder, lembrando-nos e adorá-lo como Criador de todas as coisas. Amém, amém, amém. O que as Escrituras dizem sobre outros mundos? As Escrituras modernas nos dão uma resposta clara. Se Deus criou outros mundos além da terra, no livro de Moisés, lemos que o Senhor disse a Moisés: em mundos incontáveis crieis, e também os crieis para o meu próprio intento, pelo meu próprio intento, e criei-os por meios do meu Filho, o qual o meu unigênito é o meu unigênito,
é o primeiro homem de todos os homens, chamei Adão. Isso é muito. Moisés, capítulo 1, verso 33 e 34. Essa passagem mostra que a criação é muito maior do que conseguimos imaginar. Não é obra de vários deuses, mas de um único Deus. O mesmo Pai Celestial que nos criou por meio de seu Filho Jesus, todas as coisas foram feitas. A vastidão da criação de Deus não diminui a sua atenção individual a cada um de nós. Isso nos lembra que mesmo em um universo tão grande, Ele nos conhece pessoalmente. Você é importante para Ele e Ele te observa, te escuta. O hino da primária enfatiza o princípio de Deus nos amar e cuidar, ainda que Ele tenha tantas outras pessoas para atender. Meu Pai Celeste está mesmo aí? Ouves atenta da criança a oração. Alguém me disse que é longe o céu, mas sinto-me perto de ti e oro. Sim, perto está. Sim, Ele te ouve, pois é teu Pai e muito te ama. Qual o propósito desses outros mundos? Saber que existem outros mundos levanta outra questão, porque Deus os criou. Não sabemos como é ensinado o Evangelho em outros mundos ou como eles são, mas a Escritura nos ajuda a entender o propósito de toda a criação. Em Moisés, capítulo 1, verso 39, o Senhor declara: pois eis que está a minha obra, a minha glória, levar efeito a imortalidade, a vida eterna do homem. Isso nos ensina que toda a criação, incluindo outros mundos, está ligada ao seu plano eterno de salvação, que Deus quer que seus filhos voltem à sua presença onde quer que estejam. Jesus é o Salvador de todos os mundos. Outra pergunta natural é: se existem outros mundos, quem é o Salvador deles? A doutrina da igreja é clara: Jesus Cristo é Salvador de toda a criação de Deus. Então, a conclusão é que Deus criou outros mundos. As Escrituras, os profetas são claros. Deus criou mundos inumeráveis e todos eles foram criados por meio de Jesus. Não sabemos todos os detalhes sobre esses mundos, mas sabemos que é essencial. Jesus Cristo é o Criador de todos eles pelo poder de Deus. Cristo é a salvação de toda a criação. O plano de Deus é para termos uma vida eterna se nos esforçarmos para seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Voltaremos à sua presença. Enquanto nem todos os detalhes foram revelados, já sabemos o que é mais importante: Jesus Cristo é o Criador e Salvador de todos nós. Seu Evangelho é eterno, seu amor é infinito e sua promessa é segura. Se seguirmos o caminho que Ele nos mostrou, um dia voltaremos à presença do Pai Celestial. Não importa quão vasto seja o universo, há um lugar preparado para cada um de nós. Amém, amém. Os três mundos. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. João capítulo 1, verso 10. A palavra mundo, no original grego, é o termo cosmo. O sentido original é ordem, arranjo, ornamento, adorno. Certamente todos esses aplicativos serviam para admirar a beleza de toda a criação de Deus. A palavra cosmos, ou mundo, é citada 74 vezes no Evangelho de João. Isso mostra que havia conceito importante a respeito do mundo. A compreensão desses conceitos nos ajuda a compreender melhor o plano de salvação, bem como os meios em que vivemos. Em que mundo você está? Vejamos os três significados diferentes da palavra cosmo ou mundo. Universo. Primeiro, universo. João 1,9, a saber, a verdadeira luz que vida ao mundo ilumina todo homem. O cosmo pode ser entendido como tudo que existe.
Isso é o mundo criado ou a natureza ao nosso redor. Esse é o sentido prático ou literal da expressão mundo, referindo-se ao planeta Terra, ou tudo que é visível. Jesus Cristo veio ao mundo, o universo criado por Ele mesmo. Colossenses capítulo 1, verso 6. 1, verso 16, para viver entre nós como primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, verso 15. O cosmos físico é o ambiente em que vivemos, contudo não podemos viver apenas no mundo material. Existe muito mais que isso, tudo que é visível. Quem vive apenas materialmente está no cosmos físico apenas, sem perceber a realidade espiritual. Jesus veio ao mundo terreno. Segundo, humanidade. João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O cosmos também pode ser compreendido no sentido social, como ser humano em geral. Esse é o sentido principal do cosmos, quando enfatiza as vidas de pessoas criadas e amadas por Deus. Jesus veio para dar luz ao mundo, João capítulo 9, verso 5, ou seja, para iluminar a humanidade com a luz de Deus. Quem conhece Jesus recebe essa luz e se torna como Cristo, quando disse: vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, verso 14. O cosmos social humano é a vida que temos como sentimento, relacionamento e vontades. Ser humanos é estar limitado, mas sempre querendo mais. Quem vive apenas no cosmos humano muitas vezes sofre decepções. João capítulo 16, verso 33. Precisamos despertar para entender que o nosso mundo, ou vida terrena, foi redimida pelo Cristo na morte na cruz. Jesus salva o mundo humano. 3. O sistema. 1 João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, mas nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O cosmos também pode ser interpretado no sentido ético, como o sistema do mundo, as influências que estão ao nosso redor. Isso é sentido pejorativo, tanto a palavra mundo, e muito enfatizado pelo apóstolo João. As palavras mudando e mudaísmo vêm desse significado sobre o mundo de iniquidade. Tiago capítulo 3, verso 6. Em sua oração sacerdotal, Jesus orou ao Pai: não peço que os tire do mundo, e sim que o guardes do mal. João capítulo 17, verso 15. A partir do momento em que aceitamos a Cristo, não somos mais desse mundo do pecado. João capítulo 17, verso 16. Embora tenhamos que conviver nesse mundo temporal, quem vive apenas no cosmos temporal está influenciado pelos valores éticos desse mundo, que não tem paz. João capítulo 14, verso 27. Não tem amor, mas há trevas. João capítulo 3, verso 19. Quando somos salvos desse mundo de perdição, logo somos enviados para pregar ao mundo a palavra salvação. João capítulo 17, verso 18. Jesus transforma o mundo perdido. Jesus é o Salvador do mundo. João capítulo 3, verso 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, o universo, não para que julgasse o mundo, o sistema, mas para que o mundo, a humanidade, fosse salvo por ele. Os 3 sentidos da palavra cosmos nos ensinam sobre o plano salvador de Cristo, que abrange o cosmos por completo. Deus quer salvar sua criação, transformar a sociedade e resgatar a vida humana do pecado e da perdição. Não viva apenas nesse mundo terreno, apenas existindo fisicamente, nem pense que o mundo é tudo o que te encanta e te dá prazer. Saiba que no seu mundo, em seu viver, existe o Deus que ama e te salva. Deus ama o mundo. Deus ama seus filhos. Então, amados e amadas, o que a Bíblia fala sobre outros planetas? Se existe vida em outros planetas. Já comentamos alguma coisa, mas não há nenhuma referência que a Bíblia afirma
fala sobre a vida na terra, homens, animais, sobre seres espirituais, que não têm corpo físico, que são os anjos, etc. Né? O que o termo mundo significa na Bíblia? Infelizmente a teoria da evolução não funcionou como se tivesse funcionando o nosso idioma. Hoje seria mais aperfeiçoado que o hebraico ou o grego antigo. Aliás, as línguas e os insetos são duas pedrinhas no sapato dos evolucionistas, pois teimam em desobedecer. Muitos fósseis de insetos foram preservados. Cinzas vulcânicas, alcatrão e outros meios que não mostram qualquer indício de que fossem primitivos. Ao contrário, eram totalmente funcionais quando seus corpinhos foram preservados para que no futuro distante tirasse o sono das pessoas. A outra predinha, os sapatos, são as línguas. Os linguistas tentam, de todas as formas, explicar o surgimento da suposta evolução das línguas, mas para que crê na palavra de Deus, tudo é muito simples. Deus criou Adão como um ser falante. Adão não precisou fazer curso de idioma para aprender a falar uma língua. Ele foi criado falando, e Eva também. Todos nascemos com capacidade de comunicação e de falar uma língua, mas agora precisamos aprender, porque essa é mais uma das consequências do pecado. Quem estuda comunicação sabe que os bebês nascem com uma linguagem universal de gestos, expressões e som, porque faz parte da sua vida de se comunicarem. Independente de ser um bebê chinês, brasileiro, eles falam a mesma língua. Discípulos antes de serem ensinados no idioma do seu país. Ao longo dos séculos, até depois do dilúvio, todos os seres humanos falavam aquela mesma língua e creio que nem sotaques diferentes eles tinham, porque se recusaram a se espalharem pelo mundo como Deus havia ordenado a Adão e depois a Noé. Foi quando os homens não só recusaram se espalhar pela terra, mas ficaram uma torre para centralizar ali sua presença, que Deus confundiu suas línguas, criando assim uma variedade de idiomas, nações e culturas. Se você acha linda a diversidade linguística e cultural do mundo, entenda que ela é o fruto da rebelião da Torre de Babel. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis capítulo 1, verso 28. E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis capítulo 9, verso 1. Era toda a terra a mesma língua, de uma mesma fala, e aconteceu que, partindo ele do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolo e queimemos bem. E foi-lhes o tijolo por terra, por pedra, e o betume por cal. Disseram: eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos o nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é, que comece a fazer, e agora não haverá restrição para que tudo que eles tentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a Torre de Babel. Por isso se chamou o nome Torre de Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali se espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, verso 1 e 9, que diz:
era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros: eia, que façamos tijolo, queimamos-los bem, e folhe o tijolo por pedra, e folhas o tijolo por pedra, e bitume por cal, e disseram: eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos o nome para que não sejamos. Gênesis capítulo 1, verso 9. Depois de dar toda a volta, foi tentar ir ao ponto de questão, pois eles queriam mostrar que não só o ser humano e a natureza que segue o curso decadente da corrupção, mas isso pode também com as diferentes línguas que Deus criou em Babel. Como tudo mais no mundo arruinado pelo pecado, ele segue o mesmo princípio, embora seja uma lei que fale da troca de calor, ela foi emprestada pela filosofia, lei termodinâmica e outras áreas para explicar coisas como corrupção crescente do homem e da natureza. O que realmente sabemos sobre a existência da vida de outro planeta? Há alguma descoberta científica que fazem muito mais do que avançar o nosso conhecimento. Elas criam uma mudança na nossa psique, à medida que nos mostram a dimensão do universo e o lugar dele. Um desses momentos foi quando uma nave espacial enviou imagens da Terra pela primeira vez. Outro seria a descoberta de vida em outro planeta, um momento que parece estar mais perto de acontecer depois da notícia de que sinais de um gás que na Terra é produzido por organismo marinho simples foram encontrados em outro planeta chamado K2. Agora, a perspectiva de realmente encontrar vida alienígena, o que significa que não estamos sozinhos no universo, não está muito distante, de acordo com o cientista que lidera a equipe. É basicamente o máximo em termos de perguntas fundamentais que podemos estar prestes a responder essa pergunta. Mas tudo isso gera ainda mais perguntas, incluindo se for encontrado vida em outro planeta, como isso vai nos mudar como espécie? Discos voadores e alienígenas da ficção científica. Lembre-se que eu falei lá em cima que religião não se mistura com ciência. Os ancestrais criaram há muito tempo histórias de seres que poderiam habitar os céus. No início do século XX, astrônomos acharam que podiam ver canais em linha reta à superfície do Marte, levantando especulação de que um dos nossos planetas mais próximos poderia ser o lar de uma civilização avançada, uma ideia que gerou uma rica cultura de ficção científica envolvendo discos voadores e pequenos alienígenas verdes. Sim, então, amados e amadas, viu o corpo sem cabeça, corpos totalmente desfigurados. Sim, certas alegações de pessoas que viram fatos que aconteceram. Então, amados e amadas, até relativamente pouco tempo atrás, o foco da busca da NASA, Agência Espacial Americana, era Marte. Mas isso começou a mudar em 1992 com a descoberta do primeiro planeta orbitando outra estrela fora do nosso sistema solar. Embora os astrônomos suspeitam da existência de outros mundos ao redor das estrelas distantes, não havia provas até aquele momento. Desde então, foram descobertos mais de 6.000 planetas
fora do nosso sistema solar. Muitos são gigantes gasosos, como Júpiter, Saturno e nosso sistema solar. Outros são muitos quentes, frios demais para conter a água líquida, considerada essencial à vida. Mas muitos estão em uma zona que os astrônomos chamam de cachimbo dourados, em que a distância é simplesmente perfeita para abrigar vida. Mas acredito que pode haver milhares em nossa galáxia. Tecnologia incrivelmente ambiciosa. À medida que esses chamados exoplanetas foram sendo descobertos, os cientistas começaram a desenvolver instrumentos para analisar a composição química das suas atmosféricas. A ambição deles era impressionante, alguns diriam até audaciosas. A ideia era capturar a pequena quantidade de luz estrelar que atravessava a atmosfera desses mundos distantes e estudá-las em busca de impressões digitais químicas de moléculas que na Terra só podiam ser produzidas por organismos vivos, as chamadas bioassinaturas. E eles conseguiram desenvolver esse instrumento para o telescópio terrestre espacial. O telescópio espacial James Webb, da NASA, que detectou o gás do planeta K2 na descoberta dessa semana, é o telescópio espacial mais poderoso já construído. E seu lançamento em 2021 gerou a expectativa de que a busca por vida extraterrestre está finalmente ao alcance da humanidade. Por isso a NASA está criando observatórios de mundos habitáveis, HWO, da sigla em inglês, previsto para décadas de 2030, que será capaz de detectar, coletar amostras da atmosfera de planetas semelhantes ao nosso. Isso é possível usando o que é efetivamente o escudo solar de alta tecnologia que minimiza a luz da estrela que o planeta orbita. Também vai entrar em operação no final dessa década o telescópio extremamente grande ELT, o Observatório Europeu do Sul, ESO, que vai ficar em terra observando o céu cristalino no deserto chileno. Mais descoberta, mais perguntas. No entanto, ter dados suficientes dentro de 2 anos para demonstrar categoricamente que realmente descobriu as bioassinaturas em torno do K2, mas mesmo que ele alcance seu objetivo, isso não vai gerar grandes comemorações sobre a descoberta da vida em outro planeta. Em vez disso, será o início de outro acirrado debate científico sobre a bioassinatura poderia ser produzida por meios não vivos. No entanto, à medida que mais dados forem coletados demais na atmosfera e os químicos não conseguirem encontrar explicações alternativas para as bioassinaturas, o consenso científico vai mudar lentamente, gradualmente para a probabilidade de uma vida que existe em outros mundos. Com mais tempo nos telescópios, os astrônomos vão ter uma visão mais clara das composições químicas dessas atmosféricas. Você não vai saber de que se trata de definitivamente vida, mas eu acho que mais dados foram acumulados e se observarmos isso em vários sistemas diferentes, e não apenas nesse planeta em particular, vamos ter mais confiança. Finalizando essa pregação, acredito que foi um pouco difícil ela, mas inovou, quem sabe, contribuiu para o conhecimento de todos que estão ouvindo essa palavra. Eu peço nesse momento que o sangue de Jesus lave e abençoe o corpo, a alma e o espírito de todos, e repreenda todo o cansaço físico, mental, espiritual, emocional, estresse, o medo, a discórdia, a decepção, a aflição, saudades de todos vocês, amados e amadas, famílias. Eu nesse momento me despeço
o ósculo santo a todos. Em nome de Jesus. Glória a Deus das alturas. Paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém.